Shabbat Shalom, pessoal, Shabbat Shalom! Quantas maravilhas nos tem feito o Eterno! Maravilha de nos tirar com mão forte do Egito, da escravidão que o Egito nos traz. E pela essa mão forte, pelo esse amor incomparável, ele nos ensina os seus caminhos, nos mostra os seus preceitos, nos dá as suas leis. Ele nos ensina a ser o seu tesouro inestimável. Ele nos ensina a tornar-nos seu povo, o povo em quem ele se agrada. Quão maravilhoso é o Eterno, que pela sua graça infinita nos presenteia com esse dia maravilhoso, que nós podemos elevar a nossa alma a Ele, as nossas mãos levantadas para Ele e dizer: Eterno, eu te amo. Mas não apenas com as nossas palavras, mas principalmente com os nossos atos de guardarmos esse dia para Ele e nos reunimos, como estamos fazendo nesse exato momento. Eu aqui da minha casa, né? Aqui do meu lar, e você aí, aonde quer que você esteja, mas juntos, reunidos em amor e obediência à palavra do Eterno. Por quê? Porque a palavra dele está acima de qualquer coisa em nosso coração. Nós entesouramos essa palavra do Eterno, que para nós é o nosso tesouro inestimável, é a nossa herança. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui mais uma vez no canal Teshuvah Total, reunidos para mais uma vez fazermos um pequeno resumo dessa que é a nossa porção, que é a minha porção, a Torá do Eterno, o ensino do Eterno, que nos ensina, que é o mapa que nos mostra a vontade dele. Mas não apenas isso. Ela também nos ensina, a palavra do Eterno também nos ensina a nos tornarmos seu povo. E essa semana, gente, nessa porção maravilhosa que nós estamos nos deliciando desde ontem com o nosso querido Moré, Marcos Felipe, mais uma vez, nós temos a oportunidade de aprender. E agora aqui fazemos esse pequeno resumo, né? Compactar, digamos assim, essa porção maravilhosa para que a gente possa obter o máximo de ensino que nós pudermos, né? Então vamos lá juntos abrirmos o nosso coração, sentarmos e já estamos, né, gente, desde ontem. Na verdade, todos os dias nós estamos sentados aos pés do Eterno, mas como o Shabat, que é um dia santo, que é um dia abençoado, nós, em dobro, nos prostramos nos pés do Eterno para recebermos dele a nossa porção. Que, diga-se de passagem, no Shabat sempre o povo tinha a porção dobrada. E no Shabat sempre temos porção dobrada. Nós estudamos durante toda a semana. E no Shabat é essa porção dobrada que nós temos, né, gente? Então, vamos lá. Abrir o nosso coração para ouvir a voz do Eterno e assim conhecermos a sua vontade. E o maravilhoso, gente, dessa semana, como nós vimos, né? Essa semana nós temos uma porção muito especial que está interligada com a porção da semana passada. Na porção da semana passada, o Eterno disse quando saírem, né? Quando vocês saírem. Mas saírem da onde? Saírem para onde? Saírem, nós podemos dizer, né? Sair do Egito. Mas não do Egito o país, mas daquilo que o Egito representa na nossa vida. O que o Egito representa na nossa vida? Ele representa a escravidão
que o ser humano traz para sua alma, para si mesmo. Com o quê? Com os pilares que o Egito nos escraviza: religião, política, poder e dinheiro. Quando nós saímos do Egito, nós saímos com toda essa carga junto conosco, né? Só que quando nós saímos do Egito, quando o Eterno nos tira do Egito com mão forte e nós entramos no deserto para sermos forjados e nos tornarmos povo do Eterno. Durante os nossos estágios de Techuvá, de retorno para o Eterno. E aí na porção passada ele disse quando nós saímos, né? Quando saíres, ou seja, sair para essa guerra que é lutar contra esses pilares que, diga-se de passagem, são os pilares de Nimrod que dominam, que instruem, que aprisionam o ser humano. E quando nós saímos nessa guerra contra esses pilares, contra nós mesmos, como a gente viu ontem, né, com o professor, o ser humano, e isso eu sempre falei para minha mãe, quando a gente conversa muito com a minha mãe sobre as coisas do Eterno, eu sempre digo para ela, mãe, a gente coloca muito a culpa em Satã, em Satanás, mas o Eterno é justo. Se fosse Satanás que faz tudo isso, o ser humano não seria julgado pelos atos de Satanás. E ontem o professor falou justamente isso, né? Às vezes o ser humano, ele consegue ser, ele é mais mal, muito mais do que Satã, né? Então, quando nós lutamos contra essa maldade que tem no nosso coração, durante todos os nossos estágios, para nos tornar povo do Eterno, né? Então, nessa porção, ele vai continuar nos ensinando. Na porção passada, ele nos ensinou que nós devemos deixar toda essa carga, né? Jogar toda essa carga fora, essa carga que nós trouxemos do Egito. E aí, né, na porção dessa semana, vamos lá? O que o Eterno vai nos ensinar? A porção dessa semana, gente, ela se chama Kitavô, quando entrares. A da semana passada é quando saíres. Quando nós saímos do Egito, nós temos que deixar toda a carga que o Egito nos deu para entrarmos na promessa do Eterno. E essa porção, ela vai estar em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 26, 1 ao 29, 8. Kitavô, quando entrares. Entrar onde, gente? Nas promessas do Todo-Poderoso. Quando nós saímos do Egito, que deixamos lá toda a carga que ele nos deu, nós entramos nas promessas do Eterno. Nós entramos em Techuvá. E nessa Techuvá, que é as porções que ele nos dá, né? Que as porções que o Eterno nos dá, é o mapa para caminharmos em Techuvá. O que é Techuvá? É o retorno para o Eterno. Nós sabemos disso. Mas para você que está aqui pela primeira vez, né? Para você que está aqui conosco pela primeira vez e não sabe o que é Techuvá e não sabe nada de hebraico, assim como eu, e não sabe o que é Techuvá, Techuvá significa retorno para o Eterno, aquele que retorna para o Eterno, aquele que vira as costas para o Egito, para o mundo, e as coisas que ele oferece, os seus pilares, o seu sistema, e vira de frente para o Eterno, para conhecer o Eterno, para saber quem realmente o Eterno é, né? Então, quando entrares, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem, né? Porque Moshe está falando para o povo quando entrarem aonde? Nas promessas do Eterno. E nessa porção, gente, o Eterno, Moshe, ele vai estar falando com o povo de Israel, mostrando a aliança para o povo de Israel, né? E os regulamentos também, né? Daqueles que entrariam na promessa do Eterno, que entrariam
finalmente na promessa que o Eterno fez aos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob, né? Então, Moshe, ele está repetindo, ele está falando para esse povo, e nessa porção ele vai ensinar ao povo de Israel o que eles fariam ao adentrar, ao passar o Jordão, ao entrar na terra de Israel, que essa imagem aqui que vocês estão vendo, né, ela representa muito bem esse momento, né? Então, ele está ensinando ao povo o que eles fariam ao entrar na terra prometida. E como nós veremos, a primeira coisa que é vista é a gratidão, né? Quando entrar a terra prometida, quando entrar na promessa do Eterno, a primeira coisa que nós devemos ter no nosso coração é a gratidão ao Eterno. E também ele vai nos ensinar aqui como nos tornamos povo do Eterno. Ele também vai mostrar aqui nessa porção o caminho da bênção, o caminho da maldição. E também vai nos mostrar, quando nós estamos no caminho de maldição, como nós fazemos para retornar ao caminho da bênção, né? Então, vamos lá, gente, vamos começar a nossa porção, que está lá em Deuteronômio 26, 1 a 29, 8 ou 9, dependendo da tua tradução, tá bom? Vamos lá, começar e que o Eterno venha falar ao nosso coração. Abre o teu coração, meu amigo. Prepara os teus ouvidos e abra o teu coração para que o Eterno ele venha falar comigo e falar com você nesse momento, tá bom? Vamos fazer, lembrando que aqui é apenas um resumo, então nós não vamos ler toda a porção, é impossível fazer toda a porção em 1 hora, no máximo 1h30, tá bom? Mas nós vamos fazer o melhor que nós pudermos para agarrarmos o mais que nós pudermos dos ensinos do Eterno e para que assim a gente comece uma semana nova com os ensinamentos do Eterno plantados no nosso coração e para nos dar força nessa semana que se iniciará, né? Então vamos lá. Quando chegarem à terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Vamos continuar. Levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo que vocês tirarão da terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Ponham-nas em uma cesta e vão ao lugar escolhido por Adonai, seu Elohim, como habitação de seu nome. Que ensino maravilhoso, não, gente? O povo de Israel passara 40 anos vagando no deserto e eles estão à margem do Rio Jordão, prontos para entrar na promessa do Eterno. Mas quando eles entrarem, Moshe, ele é muito claro, né? Moshe, inspirado pelo Eterno, é muito claro em falar ao povo de Israel. Você imagina, eles estavam 40 anos no deserto. No deserto não tem plantação. No deserto não pode até ter semente, mas não tem plantação, não tem colheita. Então imagina a vontade que esse povo estava de ter a sua plantação, de ter a sua colheita. Mas o que Moshe está pedindo para o povo? Está pedindo que, em primeiro lugar, eles dessem ao Eterno. O que isso? O que isso representa na nossa vida quando chegarem à promessa do Eterno? Nós temos que dar aquilo que o Eterno pede, que o Eterno determina. Por quê que nós temos que dar? Na verdade, nós não temos que dar. Nós devemos querer dar. Porque ter que dar, você não está dando com alegria, porque o mandamento é esse, você tem que dar com alegria. E se alegrar em dar, né? Então não é ter que dar. Quando nós entramos no caminho de Techuvá e tomar
posse da herança que o Eterno nos dá, da promessa que o Eterno nos dá, e se estabelecer nesse caminho, nos tornando assim bênção, uma bênção, né? Ao ser humano, ao povo que vai ver e assim louvar o Eterno, nós temos que ser gratos, porque quando nós temos algo que nós queríamos tanto como o povo de Israel, né? E aí, quando finalmente chega, a primeira coisa que eles deveriam fazer é dar para o Eterno. Que esse dar para o Eterno seria dar para um outro ser humano. Mas quem ia fazer isso com alegria? Muitos fizeram porque tinham que fazer, porque deveriam fazer, mas não tiveram alegria em fazer. Eles fizeram porque eles tinham que fazer, mas muitos fizeram com alegria. Esses que fazem com alegria, eles fazem com alegria por quê? Porque eles têm um coração cheio de gratidão ao Eterno, que cumpriu a sua palavra, que cumpriu a sua promessa. Então, o que essa pessoa com gratidão ela vai fazer? Ela vai levar as primícias da sua colheita e dar ao Eterno. E aí continua dizendo, nesse momento aproxime-se do Corém, do oficial, né, e digam, hoje declaro Adonai meu Elohim, cheguei à terra que ele jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote tomará a cesta da sua mão e colocará diante do altar de Adonai seu Elohim. Então diga na presença de Adonai seu Elohim, meu antepassado era um nômade de Arã. Ele desceu ao Egito em número pequeno e ali permaneceu e se tornou uma nação muito grande, forte e populosa. E vai continuar dizendo que ali no Egito os maltrataram, os oprimiram e puseram neles uma dura escravidão. E no verso 8 vai dizer que mais Adonai os tirou com mão forte, com braço estendido, com grande terror e com sinais e maravilhas. E aí vamos continuar. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra que sobeja leite e mel. Portanto, como você vê, eu trouxe as primícias da terra que Adonai me tem dado. Ponham a cesta diante de Adonai, seu Elohim. Prostrem-se diante de Adonai, seu Elohim. E o quê? Alegrem-se com todo o bem que Adonai, seu Elohim, deu a vocês e a sua casa, ao levita, ao estrangeiro que vive com você. Gente, olhem só. Alegrem-se com todo o bem que Adonai, seu Elohim, deu a vocês e a sua casa. Ou seja, essa primeira primícia aqui, né, ela não era comida somente pelo sacerdote e os estrangeiros, mas também por essa pessoa que desejou tanto, que passou 40 anos no deserto e almejava essa colheita. Ou seja, eles se alegraram junto com o Eterno, junto com os levitas e junto com os estrangeiros, ou seja, com os necessitados, com aqueles que precisavam. Então, meus queridos, o ato de você dar, de nós darmos as nossas primícias ao Eterno, mesmo sendo algo que nós desejamos tanto, né? Que nós precisamos tanto, porque o povo de Israel passou 40 anos no deserto e eles desejavam essa colheita. Então, eles desejavam muito, mas com o coração cheio de alegria. Por quê? Porque o Eterno fez bem a eles, cumprindo aquilo que ele prometeu, dando a eles a promessa da sua boca, né, que saiu da sua boca aos seus antepassados. E eles deveriam se alegrar diante dele. Então, o ato de gratidão gera gratidão. Sabe por quê?
porque em gratidão ao Eterno, nós suprimos a necessidade do nosso próximo, porque veja, aqui estão os levitas e os estrangeiros, e você pode acrescentar aqui as viúvas e os órfãos. Porque essas primícias, né, a 10ª parte, ela servia justamente para isso, para o sustento do levita, do estrangeiro, do órfão e da viúva, ou seja, daqueles que tinham necessidade. E quando você supre a necessidade do seu próximo, o que você está gerando? Gratidão. Então, quando você, por gratidão ao Eterno lhe dar algo, você dá ao seu próximo, como o Eterno determinou, né? Tirar para o Eterno, dando para o seu próximo, né? Você vai estar gerando o quê? Gratidão também, porque você vai estar suprindo a necessidade de alguém, gerando nesse alguém a gratidão ao Eterno por ter levado você a suprir a sua necessidade. E quando nós somos servos do Eterno, gente, isso nos traz grande alegria. Porque a nossa alegria maior do servo do Eterno não é receber, é dar. E quando nós damos para alguém que necessita, essa felicidade, ela dobra, né? Quando nós, em gratidão, cumprimos o ensinamento do Eterno, suprindo a necessidade daqueles que a têm, nós geramos gratidão. Nós temos gratidão pelo Eterno ter nos dado e geramos gratidão para aqueles que necessitam. Então, isso é dar as nossas primícias, as primícias daquilo que o Eterno nos dá, que o Eterno dá em nossas mãos, e nós devolvemos ao Eterno em forma de gratidão, gerando gratidão, fazendo com que o nosso próximo se torne também grato ao Eterno e fazendo assim que ele também se alegre com o Todo-Poderoso. E também nós vimos, né, que todas as vezes que o povo do Eterno dava as suas primícias, né, aquilo que o Eterno determinou, a sua 10ª parte, eles proclamavam essas palavras ao Eterno, né, junto dos sacerdotes. Será que nós também fazemos isso quando nós damos as nossas primícias ao Eterno? Você fala a ele ou você apenas dá? Você apenas pega e dá como, entende? Ou você diz para o Eterno aqui, Senhor, tu fizeste tão bem a mim e eu estou te retribuindo com muita gratidão e alegria. Por quê? Porque eu vejo a tua misericórdia na minha vida. Porque eu vejo todos os dias a tua mão forte e o teu sustento em me suprir. Gente, o mandamento é dar com gratidão e alegria, fazendo assim com que outras pessoas também se alegrem na presença do Eterno. Vamos continuar. Isso é um ensino muito maravilhoso, né? Muito, muito maravilhoso. O Eterno é incomparável. Incomparável. Porque qual é o ser humano que vai dar com alegria? Ele recebe com alegria, mas só dá com alegria aquele que tem um coração cheio de gratidão e amor. Amor ao Eterno e ao seu próximo, como a si mesmo. Por isso que quando nós damos, nós temos tão mais alegria do que quando nós recebemos. Quando nos tornamos povo do Eterno, vamos ver? Moshe, inspirado pelo Todo-Poderoso, ele vai nos ensinar como verdadeiramente nós nos tornamos povo do Eterno. Vamos lá aprender, rever um pouquinho disso?
Hoje. É hoje, gente. Não é amanhã, não foi ontem, não é depois de amanhã. É hoje. Adonai, seu Elohim, ordena a vocês que obedeçam a estes regulamentos e regras. Portanto, guardenais e obedeçam a elas com o que, gente? Com pesar de coração? Com todo o coração e de todo o ser. Não é apenas de coração, é com o ser. Ou seja, o que você é tem que ser em conformidade aos ensinamentos e regras e leis, tudo que vem do Eterno. Todos os seus regulamentos, regras e leis, né? Hoje, vocês declaram que Adonai é seu Elohim e que seguirão os caminhos dele. Quando? Guardarão seus regulamentos, mandamentos e regras e farão o que ele disser. Então, quando é que você declara que Adonai é o seu Elohim, ou seja, o seu Deus, é quando você segue os seus caminhos. E quando é que você segue os seus caminhos? Quando você guarda os seus regulamentos, mandamentos e regras, né? E quando você faz exatamente como ele disse. Por sua vez, Adonai declara hoje que vocês são o único tesouro dele, como ele prometeu a vocês. Guardem todos os mandamentos dele. Ai, gente, que maravilhoso é o nosso Elohim. Que maravilhoso é o nosso Elohim. Se hoje nós declaramos que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Elohim, como que a gente vai declarar isso? Seguindo os seus caminhos. Como nós seguimos os seus caminhos? Guardando os seus regulamentos. Ah, Senhor, ele que tem tudo, que tudo é dele, que fez tudo, que tudo está nas suas mãos. Quando eu digo tudo, é tudo aquilo que você conhece e aquilo que você nem imagina que possa existir. Esse que é o dono de tudo isso, declara que nós somos o seu tesouro. E não apenas o seu tesouro, aquele que tem todas as coisas na sua mão, declara que nós somos o seu único tesouro, gente. Único tesouro. É assim que nós nos tornamos o tesouro daquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Ele os estabelecerá acima de todas as nações que ele criou, com louvor, renome e glória. E, como ele disse, vocês serão um povo santo para Elohim, para Adonai, o seu Elohim. É, gente, assim nós nos tornamos seu povo. E lá em Êxodo 19:5 diz assim, ó: se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser, isso é o Eterno falando, e guardarem a minha aliança, serão meu tesouro particular. Nós somos o único tesouro e o tesouro particular dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. O tesouro particular daquele que tem toda a terra, que é o dono de todos os povos, gente. Quando você se torna esse tesouro do Eterno, e quando você faz o Eterno seu Deus, seu Elohim, nós acabamos de ler, quando nós cumprimos
aquilo que ele nos ensina. Quando nós levamos para o nosso ser, para o nosso viver, aquilo que ele nos ensina. Quando nós vivemos segundo aquilo que ele nos ensina, que é a sua palavra, segundo os seus ensinamentos, segundo a sua Torá. Nós entregamos o nosso coração para ele e nos tornamos o seu tesouro particular entre todas as nações. Você reveu o que é ser povo do Eterno? E você que não sabia, que está aqui pela primeira vez, aprendeu pela palavra do Eterno. Não sou eu que estou dizendo, está aqui, vocês estão lendo junto comigo. O que é ser povo do Eterno? Não é uma religião que determina, não são líderes religiosos que determinam, mas é o Eterno que determina quem é povo dele, como ser povo dele. E ele não apenas determina, mas ele nos ensina a nos tornarmos seu povo, o seu único tesouro, o seu tesouro particular, o tesouro do seu reino. Sim, gente, porque o reino do Eterno não é um reino de desordem. Existem regras, leis. E se você quer ser povo do Eterno para viver no seu reino, lógico, evidente que você precisa andar segundo as suas leis, os seus ensinos, as leis do reino do Eterno. Vamos continuar. Aí no verso 27, Moshe vai continuar falando. Quando vocês atravessarem o Iarden, o Jordão, em direção à terra que Adonai seu Elohim dá a vocês, levantem 2 pedras grandes, cubram-nas com cal, e depois da travessia, nela escrevam esta Torá, cada palavra, para poderem entrar na terra que Adonai seu Elohim dá a vocês, terra em que sobeja leite e mel, como Adonai, o Elohim de seus antepassados, prometeu a vocês. Escrever em 2 pedras grandes, cobrindo-nas com cal. Escrever o quê? A Torá do Eterno, a instrução do Eterno, a palavra do Eterno. Na terra em que sobeja leite e mel. E o engraçado que ele não fala assim na terra, né? Ele fala o que aqui, ó? Para poderem entrar na terra que Adonai seu Elohim dá a vocês. Ou seja, para vocês entrarem na terra, vocês teriam que escrever nessas 2 pedras grandes, cobertas com cal. Pedras essas que representam a Torá, né? Os 10 mandamentos que o povo fala, os 10 ensinamentos. E cobrir com cal. O que é o cal? Cal é aquela, não sei dizer se posso dizer que é uma tinta branca, né? Mas ele é branco, representando o quê? A pureza, a santidade, né, gente? E olha só o que está escrito aqui em Lucas 19:40. Eu achei bem interessante isso daqui. Eu lhes digo, respondeu ele, Yeshua, né? Porque o povo estava dizendo para ele pedir para o povo se calar. E o que Yeshua responde? Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, quando nós não obedecemos ao Eterno, gente, essas pedras, essas grandes pedras, elas clamam. Elas clamam. Agora, vamos continuar para ver o que essas pedras clamam. Vamos lá, continuar? Quando tiverem atravessado o Iarden, levante essas pedras, como eu ordeno hoje a vocês, no monte Eival, e cubram-nas com cal. Gente, que monte é esse aqui, Eival? Vocês lembram? Vocês lembram o que esse monte representava?
ele representava a maldição, certo? Ou seja, gente, essas pedras, elas estavam no monte da maldição, clamando para aqueles que estavam no monte da maldição que existem bênçãos. Que existe bênção para você. E que bênção é essa, gente? É a Torá. Essas pedras, elas clamam para todos aqueles que estão em maldição. Existe bênção. Existe bênção. E na maldição, você pode ver, se você abrir seus olhos, que existe bênção na palavra do Eterno. Que existe luz na palavra do Eterno. Essas pedras, elas estavam erigidas, elas estavam postas no Monte Eival, no Monte da Maldição, para que todos pudessem ver o clamor dessas pedras, mostrando para todos aqueles que existia bênção para ele. Erija um altar para Adonai, seu Elohim. Faça um altar feitos de pedra, mas essas pedras elas não poderiam usar instrumentos de ferro. Construa um altar para Adonai, seu Elohim, com pedras brutas. Apresente nela a oferta queimada, apresente a oferta de paz, comam-nas ali e alegrem-se na presença de Adonai, seu Elohim. Escrevam nas pedras todas essas palavras desta Torá de forma legível. No Monte da Maldição, as pedras clamam que existe bênção. E quando você vê que existe essa bênção, você vai erigir um altar para o Eterno. E esse altar não pode ser feito por pedras trabalhadas pelas mãos do ser humano, né? Elas não poderiam ser moldadas, alteradas pela ação do ser humano, assim como a Torá do Eterno. Assim como a Torá do Eterno está legível para qualquer um que queira ver. Para qualquer um que abrir os seus olhos e ver que está tendo o ensino errado. Fora daquilo que o Eterno proclamou para o seu povo. Fora daquilo que essas pedras que estão nesse monte de maldição estão proclamando a todos aqueles que conseguem ver. E elas estão legíveis para que todos possam ver. Ou seja, só não vê quem não quer. Existe bênção. Existe bênção até para aqueles que estão em maldição. Basta essas pessoas verem. As pedras clamam que existe bênção para o ser humano. Basta ele ouvir a voz do Eterno e viver pela voz do Eterno e ser pela voz do Eterno aquilo que o Eterno determina. Não sou eu que determino, não são os professores que determinam, mas é a voz do Todo-Poderoso, que fez todas as coisas. E aí Moshe vai continuar dizendo. Em seguida, Moshe e os Kohanim, os sacerdotes, que são os levitas, falaram a todo o povo de Israel. Eles disseram, permaneça em silêncio e ouça, Israel. Hoje você se tornou o povo de Adonai, seu Elohim. Portanto, ouça o que Adonai, seu Elohim, diz e obedeça aos seus mandamentos e os regulamentos que dou a você hoje. Naquele mesmo dia, Moisés comissionou o povo do seguinte modo. Gente, aqui está. Aqui está. Como se tornar povo do Eterno? Você pode se tornar povo do Eterno hoje. Hoje. Quando?
Se hoje você ouvir a sua voz, continuar a permanecer em silêncio, silenciar todas as vozes, todos os ensinos, tudo que plantaram no teu coração, silenciar todo o Egito, todo o sistema de Nimrod, silenciar tudo que te afasta do eterno e ouvir. Quando você silencia tudo isso e ouve a voz do eterno para cumprir aquilo que ele determina, você se torna o seu povo. É assim que nós nos tornamos povo do Altíssimo. Você quer ser povo do Altíssimo? Quer? Silencie essas vozes, silencie esses ensinamentos e ouça a voz de Israel, a voz do Eterno, desculpa, hoje. Mas ao ouvir, você não apenas ouve como um filho desobediente que ouve, mas não obedece, que ouve, mas não cumpre. Não, ouça. Silencie essas vozes e ouça a voz do Eterno para cumpri-las e se tornar povo dele. E assim o Eterno terá prazer em você, tornando você o seu povo, o seu tesouro particular. Vamos continuar? Então, Moshe, ele vai comissionar o povo, né? Ele vai falar. Aqui está o monte, deixa eu colocar aqui, já para a gente ver. O Monte Gerizim, né? Que era o monte que representava a bênção, e esse é o Monte Elval, que representava a maldição, e que era nesse monte que as duas grandes pedras escritas, a Torá do Eterno, o ensino do Eterno, deveriam estar. Esse era o Monte da Maldição. E aqui está o vale, né? As tribos que Moshe comissionou para ficar no Monte Gerizim, né? Era a tribo de Simão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E no Monte Eival eram as tribos de Ruben, Gade, Asher, Zebulun, Dan e Naftali. E no versículo 14 vai dizer assim: os levitas, falando em alta voz, falarão o anúncio a todo o homem de Israel. Vamos ver que anúncio é esse? Só pode ser bênção, né? São os levitas, então só pode ser bênção. O negócio não queria passar não, gente, mas passou. Eita! Não era bênção não, gente, é maldição. É engraçado, né? O Moshe fala para eles falarem, né? Sobre essas coisas, maldição e bênção. Mas eles não começam com a bênção. Eles vão falar sobre maldição em primeiro lugar. Maldito que fizer uma imagem talhada ao metal, algo que Adonai detesta todas as vezes. É assim, ele começa lutando contra a idolatria, que é o que mais afasta o ser humano do eterno. E todas as vezes que ele proferia uma maldição, uma palavra, né, representando maldição, o povo tinha que dizer amém, gente, amém. Maldito seja o que desonrar o seu pai e a sua mãe, maldito seja o que desviar o cego de seu caminho, maldito o que mover as marcas de limite do vizinho. E todo o povo dirá amém. Gente, eu não vou poder, eu não tenho tempo para a gente trabalhar com cada assunto, tá? Então, nós vamos só correr, passar, tá bom? Que nós já estamos até avançadinho. Maldito que interferir no direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Que direito era esse? Que direito era esse, gente? Direito de ter a sua necessidade suprida. E suprida, como a gente viu hoje, com alegria.
Maldito que manter relação sexual com a mulher do seu pai, pois ele violou os direitos de seu pai. Maldito que tiver relação sexual com qualquer tipo de animal. Maldito que tiver relação sexual com a sua irmã. Não importa se ela é mãe só do pai ou só da mãe, ela é a irmã. Vamos lá, continuar. Maldito que mantiver relações sexuais com a sua sogra. Maldito que tiver o que atacar em segredo membro da sua comunidade. Maldito que aceitar suborno para matar pessoas inocentes. E aí o versículo 26. Maldito o que não confirmar as palavras desta Torá, deixando de cumpri-las, deixando de pô-las em prática, e todo o povo dirá amém. Nós sabemos que o amém, ele é o acróstico da palavra em hebraico Elohim Elenema. Elohim é rei fiel, nós já sabemos disso. Então, todas as vezes que ele proferia uma palavra de maldição, o povo dizia amém, sabendo que Elohim era rei fiel em livrá-los de tudo isso daqui. Porque ele, se a gente vê, gente, nessa primeira parte aqui foram proferidas 12 maldições, né? 12 maldições. Você consegue lembrar de alguma coisa? São 12 tribos de Israel, certo? São 12 maldições proferidas aqui, né, nessa primeira parte aqui, né, de maldições. E o que mais me chamou a atenção foi essa de número 26 aqui. Deixa eu só ver se tá. Olha só. Maldito que não confirmar as palavras desta Torá. O que não confirma. Quando é que você confirma as palavras desta Torá? Você colocando elas em prática. Porque aí todo o povo vai dizer amém, gente. Vai dizer que Elohim é rei fiel, porque ele é rei fiel, porque ele te livra de tudo isso aqui, ó. De todas essas maldições que nós acabamos de ler. Como? Ensinando a você o caminho da bênção. Vamos aprender esse caminho? Eu sei que você já sabe, mas para você que não sabe, vamos aprender. E você que já sabe, vamos relembrar para que a gente não venha esquecer. Porque o ser humano ele é muito fácil de esquecer. E nós temos sempre que relembrar para que nós não venhamos a esquecer. Vamos lá aprender esse caminho, né? O Eterno, ele nos deu a bússola, o mapa, para a gente continuar nesse caminho. Vamos lá? Olha o mapa aqui, olha o mapa aí, gente. Se ouvirem com atenção o que diz Adonai seu Elohim, guardarem e obedecerem. Gente, é muito repetido isso daqui. Em todo o livro de Devarim. Todo o livro de Devarim. Isso aqui é o que é mais repetido. E veja, sempre tem o se. Se ouvir com atenção o que diz Adonai seu Elohim, guardarem e obedecerem a todos os seus mandamentos que entrego para vocês hoje. Não é ontem, não é ontem nem amanhã, é hoje. Adonai seu Elohim os estabelecerá acima de todas as nações. E todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão, ou seja, em abundância, se vocês fizerem o que Adonai seu Elohim diz. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Agora nós vamos começar a ver como é receber bênção. Não é você ir para uma reunião onde o povo está lá anunciando: venham hoje à noite que vocês vão receber uma bênção da parte do Eterno. Não, tá aqui, ó, ele deixa bem claro que é se vocês ouvirem com atenção e guardarem tudo aquilo que ele diz.
A primeira bênção é que você vai ser abençoado na cidade e no campo, ou seja lá onde você estiver. O fruto do seu ventre, da terra, do gado, né? Tudo que você tiver, sua cesta de grãos e amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados quando sair, quando entrar, não importa onde vocês estão, né? Sair e entrar na sua casa, na casa do seu vizinho, né? No seu trabalho. Adonai fará os inimigos serem derrotados em sua frente. Eles avançarão sobre vocês em um caminho, mas fugirão diante de vocês por 7 caminhos. Então não adianta. Eles podem até tentar, mas quem luta por nós faz com que eles fujam em 7 caminhos. Por quê? Quando nós fazemos parte do reino do Eterno, quem é que luta por nós, gente? É o Rei Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Adonai ordenará que a bênção esteja com você, em seus celeiros, em tudo que realizarem. Ele os abençoará na terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Adonai os estabelecerá como um povo separado para si, como ele jurou a vocês, se guardarem as mitzvot, ou seja, os ensinos, os regulamentos de Adonai, seu Elohim, e seguirem os caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que o nome de Adonai e sua presença estão com vocês, para que eles o temam. Todos verão, quando você é obediente, que o Eterno está com você, né? E temerão. Adonai dará a vocês muita fartura de coisas boas, do fruto do seu ventre, do seu gado, da terra, né? Que Adonai jurou aos seus antepassados. Adonai abrirá para vocês seu bom tesouro, o céu, para dar a sua terra chuva nas estações certas e para abençoar todas as suas realizações. Emprestem a muitas nações e não tomem emprestado. Gente, esse verso aqui, ó, muita gente usa para tirar dos outros. Mas veja bem, Adonai abrirá para você seu bom tesouro do céu. Que tesouro é esse? Será que é o tesouro, a riqueza do Egito, desse mundo? Não. Olha o tesouro que é. A chuva nas estações certas. Mas para quê? Para que toda a obra da sua mão frutifique. Ou seja, ele vai dar a chuva na estação certa para que a obra que as tuas mãos realizou sejam abençoadas. Esse é o tesouro. Porque tem gente que usa isso aqui para dizer que o Eterno abre o bom tesouro do céu. Por isso eu preciso só estar lá dentro de uma rede, esticado, só balançando, porque vai cair do céu. Vai cair do céu a chuva na estação correta, para que a obra da sua mão, para que a sua semeadura seja abençoada. Adonai fará de vocês a cabeça e não cauda, e sempre ficarão por cima, nunca por baixo. Se quê? Se quê, gente? Se o quê? Se o quê? Se o quê? Se ouvirem, guardarem e obedecer as mitzvot de Adonai, seu Elohim, e não se voltarem contra as palavras que ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, seguirem outros deuses e os servirem, nem seguirem outros deuses e os servirem. Sempre tem um si, né, gente? É assim, meus queridos, que as bênçãos chegam até você.
É assim que você está plantando no Monte Gerizim, ou seja, no Monte da Bênção, ouvindo, cumprindo, guardando, obedecendo aquilo que foi ensinado lá no Monte Sinai. Você planta no Monte Gerizim quando você ouve, guarda e obedece aquilo que foi dado lá no Monte Sinai. As 10 palavras do Eterno. E, gente, eu contei nas minhas contas quantas bênçãos foi proferida aqui. Nas minhas contas foram 10 bênçãos. Ou seja, 12 maldições, mais 10 bênçãos. E lá no Monte Sinai, o Eterno nos deu 10 palavras abençoadas. Vamos continuar, gente. Vamos continuar que nosso tempo não para. O tempo não para, nunca para. Meu pai do céu, olha, já estamos quase uma hora. Valeu, meu pai. O caminho da maldição. Vamos lá ver o caminho da maldição, que é esse caminho aqui, escuro, né? Um caminho cheio de sombra, sombrio, escuro, tenebroso. Vamos lá? Conhecer pela palavra do Eterno que caminho é esse. No entanto, se vocês se recusarem a prestar atenção ao que Adonai diz, seu Elohim, e não guardarem e obedecerem, ou seja, você se recusou a ouvir, você não guardou, você não obedeceu a todas essas mitzvot, os regulamentos que ele dá, estas maldições cairão sobre vocês em profusão, ou seja, em abundância. E, gente, logicamente, que aqui no nosso resumo, nós não vamos ter condições de ver todas as maldições. Foram mais de 98 maldições, se eu não me engano. Então, não tem como nós ver. Por mais que a gente só passe, não tem como, tá? Então, eu escolhi só algumas. A gente vai ler só umas para você ter uma ideia e nós vamos trabalhar nisso daí para que nós possamos ter uma ideia, né? O Eterno, veja bem, ele falou 10 bênçãos. Moshe, ele falou, inspirado pelo Eterno, 10 bênçãos apenas, mas ele fala 12 maldições e agora mais de 98 maldições. Para que as pessoas não digam que foram enganadas. Ah, eu não sabia. Ele falou só as bênçãos, não conhecia a maldição, não, né? Ele ensina a maldição. Com as pedras clamando que existe bênção, para que a gente não caia em maldição. Vocês serão amaldiçoados na cidade e no campo, ou seja, o contrário de tudo aquilo que ele falou como bênção, agora ele vai falar como maldição. As cestas e as amassadeiras seriam amaldiçoados. O fruto de seu ventre, o fruto da terra, as crias do gado e os rebanhos serão amaldiçoados, ou seja, é uma chuva de maldição. Quando nós terminamos a bênção, nós terminamos com essa chuva na estação certa, né? Agora vem uma chuva de maldições, para que a gente conheça que existe a maldição, mas que o oposto da maldição, como nós veremos, é a bênção. Como quando você está no Monte Elval, que é o monte que representa a maldição, as pedras lá nesse monte, até as pedras clamam para ti que existe bênção. Então essas maldições proferidas só estão e chegam até você se você escolhe. E como é escolher a maldição? Vocês serão amaldiçoados quando entrarem e saírem. Adonai enviará sobre vocês maldições, desastres, frustrações em tudo o que fizerem, até sua repentina destruição e perecimento por causa de suas mais e por me terem ações mais, por causa de suas ações mais e por me terem abandonado.
Quando é que nós abandonamos o Eterno? Quando nós não ouvimos a sua voz e cumprimos o seu querer. Adonai trará sobre você a praga que permanecerá até que eles os tenha exterminado da terra em que estão entrando a fim de tomar posse dela. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, o Eterno disse que eles tirariam os povos que existiam lá. Por quê? Porque eles não andavam segundo o que o Eterno ensinava. Por quê? Porque eles até queimavam os seus filhos, né, como sacrifício para deuses. Ou seja, as ações daquela... não era o Eterno que estava tirando aquele povo daquela terra, mas eram as suas más ações que os estavam expulsando daquela terra. Assim, da mesma forma, se o povo de Israel andasse segundo as ações daquele povo que pelas suas ações foram expulsos da terra, eles também seriam da mesma forma expulsos da terra. Então, vamos lá, continuar. Adonai os ferirá com doença devastadora, febre, inflamação, calor intenso, aridez, ventanias e bolor. Ele os perseguirão até que vocês pereçam. O céu sobre sua cabeça se tornará bronze, ou seja, não ia ter chuva, né, gente? Adonai transformará a chuva necessária para a sua terra em pó, e o pó cairá sobre vocês desde o céu até a sua destruição. E ele continua proferindo muito mais, né? Que, como eu falei, não vai dar tempo da gente ver todos aqui. Todas essas maldições, muito mais aquelas, né? Sobrevirão a vocês, os perseguirão, sobrepujarão até destruí-lo, pois vocês não prestaram atenção ao que Adonai seu Elohim disse, não observaram as suas mitzvot, os regulamentos que ele deu a vocês. Essas maldições sobrevirão a vocês, a seus descendentes, como sinal e maravilha para sempre, assim como houve sinal e maravilha lá no Egito, né? Por não servirem a Adonai seu Elohim com alegria e felicidade no coração, quando possuíam tudo, quando tinham prosperidade. Gente, esse versículo 47 aqui, ele mexeu muito comigo, porque o que nós mais vemos hoje em dia é que a humanidade busca o Eterno quando ela está no momento de angústia. Como o povo do Egito, né? Como o povo de Israel que estava lá no Egito. Eles clamaram ao Eterno porque estavam em angústia. Mas, assim como o povo de Israel, que depois que entrou na terra, e o Eterno abençoou e trouxe toda a felicidade e alegria para eles, né? Todas as bênçãos para eles que eles tiveram, nós sabemos disso. Mas aí o que aconteceu? Ao invés de, quando o ser humano está na bênção, ele continuar na bênção, obedecendo ao Eterno, o que ele faz? Tá tudo bem, tá tudo numa boa. O que ele vai fazer? Ele vai esquecer do Eterno. Ele vai se desviar do Eterno. Ele tem tudo que ele necessita. Ao invés de louvar o Eterno e ser grato, com o coração cheio de alegria e felicidade por aquilo que ele tem, ele vai se ensoberbecer, achando que as mãos dele foi que trouxe tudo aquilo. Achando que ele é abençoado porque ele é o bom. E aí ele se esquece do Eterno. E quando ele se esquece do Eterno,
todas essas maldições sobrevêm sobre si. Assim como o povo de Israel, que o Eterno deu tudo o que ele prometeu a eles. E aí o que aconteceu? Eles se esqueceram do Eterno, saíram da terra prometida, e aí Adonai enviará seu inimigo contra vocês, e vocês o servirão quando estiverem famintos, sedentos, maltrapilhos e necessitados. Ele colocará um jugo de ferro em seu pescoço até os destruir. Sim, Adonai trará contra vocês uma nação de longe, que os varrerá de sobre a face da terra como um abutre, uma nação cuja língua vocês não entendem. Gente, isso lembra alguma coisa para vocês? Opa. Uma nação de aparência ameaçadora, cujo povo não respeita idoso, tampouco terá piedade do jovem. Eles os devorarão as crias de seu gado, né? Os produtos do seu solo, até sua destruição. Ele os deixará sem grãos, vinho, azeite, cria de gado, ovelha, até que vocês pereçam. Sua vida estará suspensa na dúvida diante de vocês. Eles não sabiam, né, gente? Se amanhã eles estariam ali ainda. Terão medo noite e dia e não terão segurança de continuar vivo. Pela manhã vocês dirão, como eu queria que fosse a tarde. E à tarde dirão, como eu queria que fosse manhã. Por causa do temor que dominará o coração deles e das visões que seus olhos terão. Gente, isso é ou não é um retrato daquilo que o povo de Israel passou? Estas são as palavras da aliança que Adonai ordenou a Moshe estabelecer para o povo de Israel na terra de Moab, além da aliança feita com eles em Horeb. Sabe, gente, às vezes a gente lendo tudo isso, a gente pensa, poxa, mas o Eterno é muito vingativo, muito... Ele traz tudo isso para o ser humano, só porque o ser humano não quer ouvir ele. Gente, se você planta laranja, você não vai colher manga. Se você planta morango, você não vai colher uva. Se você não quer o Eterno como seu rei no meio do teu povo, o Eterno não vai estar no meio, no teu meio, no meio de ti, do teu povo. Ele não vai estar. E, gente, eu tenho plena convicção e certeza que o Eterno, ele conhece o amanhã. E eu tenho plena e grande convicção de que nada nesse mundo, para o ser humano é mais prazeroso do que a presença do Eterno. Nada. E o Eterno permite que todas essas maldições venham sobre o ser humano, para que o ser humano, na sua angústia, se volte para ele. Ele não quer essas maldições sobre o ser humano. Não, tanto que as próprias pedras clamam para o ser humano, dizendo que existe bênção para eles. Mas o ser humano, ele fecha os olhos. Ele prefere caminhos escuros. E olhem, ele é tão bom que ele avisa. Olhem só, lá em Deuteronômio, a gente ainda vai passar por lá, né? Devarim 31:16, é a próxima porção, a minha porção, a porção do meu nascimento, do meu aniversário. Já que vão ser 2 porções, né? Olha só,
E disse o Eterno para Moshe: Veja, dormirás com seus pais, e este povo se levantará e se prostituirá seguindo outros deuses estrangeiros da terra que ele, o povo, né, chegará ali e se aproximarão e me abandonarão e irão abolir a minha aliança que realizei com eles. Lembra da aliança? Acabamos de ler. A aliança lá no Horebe. Opa, gente, só um minutinho. Eu não vi que eu fiquei, a câmera ficou na frente, mas eu vou ler. E acenderá minha ira contra eles naquele dia. Deixa eu ver aqui, ó. Naquele dia, e os abandonarei e esconderei minha face deles e serão devorados e encontrarão grandes maldades e aflições e dirão naquele dia: será que pelo fato de não estar meu Elohim comigo, me encontraram estas maldades? Viu? Exatamente isso que eu falei. O ser humano, ele escolhe a maldição, né? Ele escolhe a maldição. E aí, por causa disso, vem todos os males para cima dele, né? Mas olhem só, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O Eterno, como a gente acabou de ler, ele falou o retrato de tudo aquilo que aconteceria no Holocausto, né? Como a gente viu. E foi muito mais, ele fala que o povo comeria os seus filhos, da fome, é porque não tem como a gente ler tudo aqui. Eu li só uma pequena parte, mas se você ler tudo, você vai ver que é um retrato daquilo que o Eterno, daquilo que o povo de Israel havia passado lá no Holocausto. Mas olhem só, se você contar aqui nesse texto, do capítulo 31 de Devarim, até do verso 16 ao 17, se você contar a partir daqui dessa palavra, se você contar a partir daqui 49 letras, a letra de número 50, se você contar de novo a letra de número 50, vai formar a palavra Achuá. Aqui, gente, ó. Achuá. Achuá. Tá? Vai formar a palavra Achuá. O que essa palavra quer dizer em português? O que essa palavra em português diz? Qual é a tradução dela? Holocausto. O Eterno avisou para Moshe que o povo se desviaria, que procuraria os deuses daqueles povos e que todas essas maldições viriam sobre eles. E aí, quando tudo isso sobreviesse sobre eles, eles iam olhar para trás, iam olhar para si e se perguntar: será que tudo isso não veio por causa das maldades que foram encontradas em mim? O Eterno, ele nunca nos deixa desavisados, gente. Nunca, nunca. Ele sempre mostra que a nossa obediência ou a nossa desobediência tem consequência. E assim como as pedras clamam no monte que representa a maldição, a Torá também nos mostra a maldição revestida em bênção. Vamos lá? É claro que eu não vou ler, né, tudo, explicar direitinho, porque aqui é só e a gente já está bem atrasado, já está bem adiantado, mas eu tenho certeza que o professor ele vai explicar isso muito bem para vocês, tá bom? Mas se a gente for lá em Deuteronômio 28, do versículo 31, que fala assim: teu boi será preparado diante de seus olhos e não comerá dele. No hebraico, gente, você pode ver que o Eterno nos deixou aqui mostrando para nós
que nós podemos reverter essa maldição em bênção. Basta a gente ler de trás para frente. No hebraico se lê daqui para cá. Então, se você ler daqui para cá, você vai ter isso aqui, ó, em hebraico. Dele comerás, e não diante dos teus olhos será preparado o teu boi. Teu jumento será roubado diante da tua face e não voltará para vocês. Aí, lendo de frente para trás, como aqui, né? Lendo daqui para cá, para você voltará e não diante da tua face será roubado o teu jumento. Suas ovelhas serão dadas para seu inimigo e não haverá para você salvador. De trás para frente, haverá salvador para vocês e não para seus inimigos. Serão dadas as suas ovelhas para vocês. Você vê? As pedras clamam, a Torá clama e ensina que se você que está em maldição, você for para o outro lado, você entra na bênção. O Eterno é bom. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. O Eterno é bom. E a sua misericórdia está escrita em letras legíveis, em pedras, para que não sejam apagadas. O Eterno é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Basta você olhar, abrir os teus olhos e ver. Abrir os teus ouvidos e ouvir. Preparar o teu coração e cumprir. Que toda maldição na tua vida vai se transformar em bênção. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu sou testemunha disso. Ele me deu vida. E com alegria e abundância. Ele restaura todos os dias a minha alegria. Porque ele me mostra todos os dias que eu posso ser seu tesouro. Ele pode te mostrar todos os dias que você pode ser o seu tesouro e o seu tesouro particular. Quer ser povo do Eterno? Quer ser povo do Eterno? Então, para e ouve. Porque ele fala, e até as pedras ele botam para clamar, dizendo para você e para mim que existe bênçãos para nós. Basta nós escolhermos. Então, gente, esse foi o nosso pequeno resumo. E nesse pequeno resumo, nós aprendemos que para sermos bênção, não para termos bênção. Porque o Eterno, quando olha para Abraão, ele diz assim, você será bênção para as nações. Ele não disse você terá as bênçãos das nações, né? Você será bênção. Então, para nós sermos bênçãos, nós temos que ser obediente. Obediente à voz do Eterno. Obediente ao ensino do Eterno. Para que assim nós possamos nos tornar o seu povo, o rebanho do seu pasto, o tesouro particular. Então eu agradeço a todos vocês pela companhia de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu senti muita falta no sábado passado, mas me enchi de alegria porque o professor preencheu, né, todos os horários com ensinos fantásticos, né, de uma maneira maravilhosa, assim, vinda, inspirado do Eterno. Então, eu me enchi de alegria. E se assim o Eterno nos permitir,
Semana que vem nós estaremos juntos. E, gente, olha só, semana que vem porção dobrada, tá? Porção de número 51 e 52. São 2 porções pequenas, né? E elas vão estar em Devarim, Deuteronômio do 29:9 até o 31:30. Então, são 2 porções pequenas e juntas. Então, isso é muito bom, né? Então, se o Eterno assim nos permitir, semana que vem, às 14 horas, nós estaremos aqui novamente. Ó, meu muito obrigada a vocês. Eu espero que o Eterno tenha falado ao coração de vocês, assim como ele falou ao meu coração. E eu desejo do fundo do meu coração que todas essas palavras tenham penetrado não somente no teu ouvido, mas se estabelecido no teu coração, de maneira que você queira viver por elas. Porque a palavra do Eterno, gente, ela traz um prazer inestimável para a nossa vida. Não é só porque ela traz bênção. Nós não devemos obedecer à palavra do Eterno esperando bênção. Negativo. Nós devemos obedecer à palavra do Eterno com o nosso coração cheio de alegria e amor. Nós devemos obedecer às palavras do Eterno, o ensino do Eterno, sem esperar bênção. Sem esperar que não tenhamos maldição, mas principalmente porque nós amamos Ele, independente do que estiver e do que vier. Porque muitas vezes, gente, a dor chega na nossa casa, mas a dor não impede o nosso coração de se encher de alegria e amor e gratidão, porque tudo se resume nessa palavra, gratidão. Gratidão. Tudo começa assim. Gratidão dele nos ter libertado. Gratidão dele nos amar primeiro. Gratidão porque ele é tudo que nós precisamos, que nós queremos e que nós desejamos. Meu Todá Rabá. E eu digo a vocês, olha só, nós vamos ouvir o nosso querido Yosef Torres com Abrahá. Mas eu digo a vocês que se o Eterno assim permitir, nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Não sai daí não, vamos ouvir a Abrahá com o nosso querido Yosef. Beijão, mano, pra ti, a tua família, nosso sabiá. Nosso sabiá, isso mesmo. Pensa num homem que tem um gogó, que canta bem, é ele, nosso sabiá. Sabiá da Techuvá. E semana que vem, se o Eterno permitir, estamos aqui de novo. Não sai daí não, daqui a pouco o professor tá chegando aí de novo, tá bom? Nosso querido Marcos Felipe. Vamos lá na Abrahá. Vejo vocês novamente quando o nuvem parar. Até Shabbat que vem, se o Eterno assim permitir. Eleha vihuneka
Shalom Baruch Hashem. אין לך מיטה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב. Voltei, gente. Antes que eu esqueça, o Moré Rodolfo me pediu para falar sobre... Faz tempo que ele pediu, mas eu esqueci, gente, tá? Mas ele me pediu para falar sobre o novo e-mail do Techuvá Total, tá? É techuvá@yahoo.com. Eu vou deixar agora, ao invés... Eu vou deixar o meu particular, como sempre deixo, no final do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. E vou deixar também o e-mail novo da Techuvá Total, para que a gente possa se acostumar com ele, tá bom? Esse e-mail você pode tirar suas dúvidas, se você precisar, né, mandar e-mail, perguntar alguma coisa, você pode mandar para esse e-mail. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para que vocês acostumem e sempre vai estar aí no nosso vídeo, tá? Eu esqueci, o Moré Rodolfo me pediu isso faz tempo já, mas é a idade. A idade, mano, a idade faz com que a gente esqueça as coisas. Mas eu já lembrei, Baruch Hashem, eu lembrei. Beijão, Shabbat Shalom.